Comigo e meu irmão não existe duas políticas. O grupo que o elegeu presidente hoje, nitidamente, estão num fronte com o governo. A postura de vocês com relação ao executivo, eu não tenho que ficar interferindo. Em determinado momento, esse G8 virou G7. Gringo, você traiu nós. Não vou tirar esse direito de eles pensar dessa forma. Olá, você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado do dia hoje é o vereador Otacílio Figueiredo, Gringo, que está aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News. Início de trabalho, né, Gringo? Você que assumiu a presidência da Câmara agora dia 1º de janeiro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Região News, Cidrolândia, em especial a toda a população de Cidrolândia, assentamentos, aldeias indígenas. Recebe todo o meu carinho aqui, especial. Gringo, esse nosso bate-papo vai ser em formato aí de podcast, onde a gente vai bater um papo mais descontraído, alguns assuntos mais na informalidade, e também vamos tratar, óbvio, né, do Poder Legislativo de Cidrolândia, as principais ações e as mudanças que você começa já a promover na condição de presidente da casa. Uma curiosidade, Gringo, 38 anos de idade, segundo mandato de vereador, e por que Gringo, né? Muita gente pergunta. O Gringo, ele, quando eu nasci, na verdade, em 84, era branquinho, né? Aí o meu tio, na época cacique, botou um apelido de Gringo, por ser branquinho, né? Daí pegou o apelido. Então, tem coisas que parece que quando você não gosta, aí que cola, parece, né? Então, ficou, até hoje ficou. Capitão Santo. Capitão Santo, que saudoso, era meu, sem sombra de dúvida, foi primordial na minha eleição em 2016. Foi um cacique por 18 anos, né? Então, um respeito que eu tenho aí, que Deus, né, conserve ele em um bom lugar. Eu não sabia, infelizmente, mas recebo todo o meu carinho e a família dele em especial. Otacílio Figueiredo, família Figueiredo, da comunidade indígena aqui, os povos originários, uma família muito grande, né? Porque o que tem de Figueiredo, Gabriel, enfim, como é que foi essa... Quando nós viemos morar para cá em Cidrolândia, eu era pequenininho, né? Acho que foi mais de 40 anos aí que viemos morar para Cidrolândia. Você não é nascido em Cidrolândia? Nasci então na região de Buriti, né? Quando era novinho, depois vim morar para cá. 2 irmãos? Isso, pequenininho. E aí meus pais, minha mãe e meu pai vieram morar para cá. Os 4 filhos, né? João Batista Figueiredo e Flaviano Alcântara, constituíram a família. Tem uma história até, quando eu me formei na faculdade, contando a história de como surgiu a Tereré. E... nunca saí de Cidrolândia desde quando eu vim para cá, né? Nunca saí mais daqui. Aqui constitui família. Eu sou casado com uma gaúcha, né? Lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Juruá. Sou pai de 3 filhos. Que bacana. E meus pais, né? Valtrudes e minha mãe, Maria Luísa. Tenho 8 irmãos, né? Quero aqui também, em memória, o Osmar, né? O Osmar, o Tito, o Célio, o Ider, a Leila, a Flaviana e a Renata. Somos 8 irmãos, em memória, o Osmar. Mas Figueiredo é uma família grande, na verdade, a Tereré tem algumas famílias que é bastante grande aqui na Tereré, que é Gabriel, Figueiredo Alcântara e Batista, né, Gonçalves. Pai de 3 filhos, então, casado com uma gaúcha. Uma gaúcha. Como é que é isso? Estou fazendo faculdade em Paracaju, pedagogia em 2007, salvo engano, início E Cidrolândia, na gestão da Autofiusa, né, eu fiz transporte universitário. Certo. E ela, Isabelle, é o nome da minha esposa, ela veio estudar para cá, ela tinha uma tia aqui, e lá no Rio Grande do Sul tudo era pago, então ela veio para estudar para cá. Correto. E quando ela entrou no ônibus, ela entrou o índio junto, né? Aí os olhares se entrelaçaram e estamos há 13, indo para 14 anos juntos, com a graça de Deus, né? Sempre Maravilha. Mantive uma relação muito boa com a minha esposa, de respeito, de carinho. Maravilha. E ela mora comigo lá na aldeia, né? Já visitei o Rio Grande do Sul várias vezes, o pai dela também vieram aqui, muito bem tratado. Então, a reciprocidade é verdadeira. Muito grande. Você falava da universidade, você é formado em pedagogia. Sou pedagogo formado em 2009, me formei a técnica em enfermagem em 2012. Atualmente concursado como agente de saúde, cursando Direito na Uniderp em Campo Grande. Mas né? Um histórico bonito aí. Exato. Tem a minha vida profissional no final de semana como músico também, então assim... Inclusive esse final de semana teve um bailão lá em Dourados, lá que casa cheia, né? Muito bom, cara, muito bom. É gostoso, porque a música é importante não somente para você tocar, mas ela é um sentimento que passa pra gente, livra a gente de vários problemas, então é muito gostoso. Eu agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades que a mim foram proporcionadas.
Gringo, e aí surgiu então esse mundo aí da vida pública, né, no sentido eletivo. Você foi candidato a vereador em 2012. 16, primeiro mandato, né? Exato. 2016 se elegeu no partido... PROS. No PROS, né? O extinto PROS, né? Exato. Marcos, na verdade, quando surgiu o nome do Gringo para ser candidato, em 2016 para trás eu era agente de saúde, né? O meu papel era visitar pessoas, né? Levar remédio, marcar exames, essas coisas. E eu sempre gostei, né? De cuidar de pessoas, de estar presente. Correto. E política para mim era a única coisa que eu não queria. Não queria, até porque eu não tinha vocação nenhuma, não gostava de participar de reuniões, falar com as pessoas de falar assuntos, em público. Era muito complicado. Cantar é fácil, você decora a letra da música e você vai embora. Tá resolvido. Mas você conversar com pessoas com problemas sociais para você ajudar a desenvolver e falar simplesmente de política era muito difícil. O meu irmão, Valcélio, era o nosso candidato na época, filiado no PSDB. Correto. E ele era o nosso potencial lá. Conversa muito, vive política diariamente. Só que o PSDB na época era um partido muito forte. E ele lá em Brasília, ele me ligou. Você é o nosso candidato. Olha aí. Cara, eu peguei de surpresa, né? Aí ele falou, você vai lá e fala com o senhor, está esperando lá da prefeitura lá, e você vai filiar no PROS. Não sabia nem o que era PROS significava. E fui me filiei, né? E com a graça de Deus, Deus me ensinou muitas coisas nesse período de trajeto, conversando com pessoas, indo visitar, ouvir mais, entender mais, falar menos, entendeu? Foi um primordial. Fiz 417 votos na primeira eleição minha e nessa segunda fiz 424. Você citou o nome do Valcélio. É uma pessoa que te acompanha, né, em todas as etapas aí da sua vida pública. A gente percebe essa relação muito estreita que você tem com o seu irmão. Comigo e meu irmão não existe duas políticas. Certo. A palavra dele foi dada, a minha também é a mesma coisa. É como se tirasse uma perna minha, Valcélio, né? Então, assim, é um aprendizado que eu tive com ele. Correto. Quando o Gringo surgiu na política, foi um dos caras que pegou na minha mão também, você vai pra cá, eu vou pra cá. Quando você for pra lá, eu vou pra cá, e assim vai ter lugar que nós vamos juntos, tem lugar que vai só você. Desculpa. Mas é um cara que entende muito, um cara carismático, sabe sobressair de problemas. Aprendi muito com ele, até conversar com pessoas, coisas que pra mim era impossível, né? Mas convivendo com eles assim, sem sombra de dúvida, aprendi muito. Agora, na sua avaliação assim, de 2016 para cá, né, a partir do momento que você tomou pé dos problemas sociais crônicos que tem o município de Sidrolândia, o município, embora seja pujante, mas tem os problemas sociais extremamente delicados, complicados. A gente observa isso nas comunidades, por exemplo, dos assentamentos, onde você tem uma questão social muito complicada de se resolver, questão de transporte, educação, saúde principalmente, assistência social. Tem pessoas que vivem quase que no isolamento, e também nas comunidades indígenas, né? Exato. Quando você tomou pé dessas situações, uma Sidrolândia que poucas pessoas conhecem, qual é a leitura que você faz lá de 2016, quando você ainda foi pego de surpresa, né, no convite para ser vereador, e hoje vereador de segundo mandato? Sim. Marcos, falar dessa questão de nós irmos a assentamento em aldeias, saber que nós temos inúmeros problemas sociais para ser resolvidos, eu sempre tenho acompanhado as gestões de perto, desde a época do Dr. Marcelo, colocado ideias que, pelo tanto de problemas que Sidrolândia tem, se nós conseguirmos atingir, resolvendo, na verdade, 30% que Sidrolândia tem, já é um grande passo. Se você olhar para a área dos assentamentos, que na minha campanha eu visitei 7 famílias, andei 350 quilômetros num dia para visitar 7 famílias. Correto. É muito difícil um município que tem 4.000 quilômetros e meio de chão, de áreas vicinais, para você poder manter ela em boas condições, porque o que mais eles precisam é uma via de condições boas, né? Correto. Você evita ali manutenção de veículos, pneus furados, então o ir e vir para a cidade. Muitas coisas você evita. Porém, nas áreas rurais, tudo é mais longe também. Supermercado, posto de combustível, atendimento médico. Muitas das vezes, nós que moramos aqui na cidade, eu tiro por mim aqui na tele. Às vezes falta médico aqui no nosso postinho, a gente vai lá no UPA.
Sim. Você tem uma segunda opção. Aí quando o UPA está cheio, você vai lá no hospital. Então nós temos aqui, ainda que moramos aqui perto, você tem várias oportunidades. Mesmo assim a gente reclama ainda, né? Sim. Aí você imagina aquele que mora lá na parede da divisa de Cidrolândia com Maracaju e de Cidrolândia com Campo Grande, que reclamam. Então eu fico pensando assim nessa situação de levar alguma possibilidade de melhorar a vida deles. Um posto de saúde mais próximo. Já coloquei a ideia, né, para o executivo colocar uma unidade 24 horas entre na Capão Bonito 2, nas regiões que é mais populosa ali, para que eles também centralizam. Tem muita gestante de risco, gestante diabética, que fala diabética, né? A pessoa que tem algum tipo de comorbidade. Então, assim, é complicadíssimo. Sim. Qual que seria o nosso papel? Pelo menos facilitar um pouco a vida deles. Né? Correto. Então, assim, a gente tem levado essa situação para que o executivo possa resolver. As aldeias também, graças a Deus, hoje a atenção base é a responsabilidade da CESAR, eles têm feito seu papel. Todas as aldeias têm equipe de saúde, né? Técnico de enfermagem de saúde, dentista, enfermeiros. Tem um atendimento maravilhoso nas aldeias. Essa é a real necessidade que também nossos assentamentos precisam. Isso depende não somente da prefeita, mas nós, vereadores, dar esse apoio, correr atrás, fazer essa parceria, né? Tá difícil aqui, prefeito, vamos buscar os parceiros, nossos deputados, os governadores que nós vamos eleger para facilitar a vida deles. Criar soluções, né? Sem sombra de dúvida. Nós estamos ouvindo, batendo um papo com o vereador Otacílio Figueiredo, presidente do Poder Legislativo de Cidrolândia. Estamos vivendo hoje o dia 10 de janeiro de 2023 e o Gringo assumiu a presidência da Câmara no dia 1º. Vamos falar um pouco desse momento político que você vive, Gringo. Nós que acompanhamos, né, de uma forma jornalística os bastidores da política, quando se discutia a presidência da Câmara, a gente não visualizava o Gringo como um possível candidato, nem no grupo da situação, que é o grupo que acompanha a prefeita Wanda Camilo, menos ainda no grupo de oposição, onde eles formaram o famigerado G8, né? Em determinado momento, esse G8 virou G7, com a dissidência aí do vereador Cledinaldo Marcelino Cotossi, que acabou compondo a base do governo para ser ele, então, o candidato a presidente da Câmara. Exato. E numa mudança de mão, para não dizer, abro aspas, está na moda aí, né? A palavra golpe, né? Não quero usar essa expressão. Mas o fato é que esses 7 vereadores de oposição viraram o jogo e hoje o Gringo é presidente da Câmara. Qual a leitura que você faz de tudo isso? A leitura que a gente faz de tudo isso, as pessoas vão entender da forma que elas bem entenderem, né? Correto. Na verdade, assim, temos vereadores que olham essa parte da Câmara, a eleição da Câmara, como um jogo. Certo. Exato. Tive participando já de 2, né? A gente entende, sim, que é direito de todos os vereadores. Com certeza. Né? Quando a possível ida do Cotossi lá para compor na base, era para compor a base. Certo. Não para ser o possível presidente da... A cereja do bolo. Eu tinha colocado as minhas situações, né, dentro do executivo, do que eu imaginava, do que eu acreditava e do que eu pensava. Correto. Fugia de todos os meus princípios de valores éticos morais. Certo. E qual foi a minha postura? Se tudo que o cara fez, né, eu não estou aqui para fazer mais... um julgamento. Julgamento. Né? Já foi. Mas se tudo que ele foi a postura com que ele tomou e ganhou credibilidade, eu que sempre estive presente, defendendo, batendo, ajudando, contribuindo, por que as pessoas em tese vão me ver como que deu um golpe, né? Então eu penso comigo assim... É a história da janela. É mais fácil então você chegar a ripa no governo e ter benefícios, ou construir um caminho onde você pode ter, né, um diálogo aberto, que é o meu caso, sempre tive um diálogo aberto com todos, né, tanto com o lado da oposição e com a base também. Sempre fui base, sempre optei, sempre gostei de ajudar o governo. E a oportunidade que o Gringo teve hoje, né, eu vejo como uma oportunidade. O Gringo não gastou uma moeda para fazer eu presidente. Eu não gastei mesmo, porque eu não tenho nem de eu tirar. Sim. Mas eu tive o quê? Um diálogo, estou construindo, e é o que eu falei para o prefeito, né, prefeito? Meu papel é construir pontes para poder te ajudar. Correto. Quero levar uma Câmara onde eu preciso tocar ela com paz lá dentro, porque eu sei que o que eu penso, fulano não pensa, e eu respeito a opinião de cada um. Certo. Mas a gente precisa tocar um mandato, ainda mais
um ano que antecede uma eleição é muito difícil eleitoral. você manter uma paz dentro do legislativo. Mas a gente vai tentar, a gente temos um diálogo para isso, que é para a gente poder achar uma melhor forma de trabalho. Agora, presidente, o senhor está entre a cruz e a espada, né? Porque, embora o senhor seja a última voz dentro do Poder Legislativo, em se tratando de execução orçamentária, há as questões políticas, onde o grupo que o elegeu presidente hoje, nitidamente, estão num fronte com o governo, né? Ou se autodeclaram, abro aspas, de oposição. E o senhor é do PP, Partido Progressista, tem alinhamento estreito com a prefeita Wanda Camilo e também com o deputado Gerson Claro, que é uma das principais figuras políticas dos progressistas em Sidrolândia. Quer dizer, de um lado você tem 7 vereadores que querem, abro aspas aqui, tá, usar uma expressão para as pessoas em casa entenderem um pouco melhor, colocar a faca no pescoço da prefeita. Do outro lado tem o grupo da base que, de alguma forma, quer facilitar os trâmites legislativos para o Poder Executivo. E no meio desses 2 grupos políticos, o vereador gringo, que hoje preside a Câmara. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Essa questão não é tão difícil de resolver. Porém, a gente precisa ter sensibilidade e jogo de cintura para lidar com todo mundo, né? Meu irmão sempre falava assim, parece que lidar com animais é mais fácil do que lidar com pessoas. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Para quem sabe dessa questão, é muito simples. É verdade, porque você trabalha com pessoas, cada um tem um pensar diferente. Isso. E é necessário você entender, tentar, de uma certa forma, não se distanciar, mas chamar para perto. Correto. Né? O gringo, ele sempre teve uma relação muito boa. E eu deixei muito claro isso. Gente, a postura de vocês com relação ao executivo, eu não tenho que ficar interferindo. A minha postura com o executivo também vocês não precisam interferir. O que eu preciso fazer é dar condições para vocês tocar o mandato de vocês, né? Dar condições de trabalho para vocês. Correto. Agora, como é que vocês vão se comportar com o executivo? Aí é com cada um de vocês. Eu não posso segue por esse rumo. Não. O meu papel é fazer isso, intermediar. Tem projetos que serão polêmicos. Correto. Vai ter momento que a decisão é minha, eu vou tomar a maior postura. É a melhor decisão. Até porque quando é bom para o povo, sem sombra de dúvida, nenhum dos que estão lá vão ser contra. Eu acho Correto. que agora tem algumas coisas que é importante a gente dar uma olhada com mais calma. E a prefeita precisa ter esse sentimento da mesma sensibilidade que a gente tem, ela precisa ter também para as coisas fluírem melhor. Presidente, uma das questões aí que eu acho que o senhor vai ter que ter muita habilidade de tratar é com relação a essa questão de, abro aspas, vaidade política, né? É notório de que a gestão passada da Câmara, existem lá dentro, né, algumas atividades, algumas funções administrativas e também que compõem o quadro ali do bom andamento do Poder Legislativo, que são algumas funções ocupadas por algumas pessoas até então, que tem uma certa ligação, né, com o Poder Executivo e, obviamente, com essa mudança de mão, esses espaços, à medida em que o senhor vai tomando as suas decisões, né, a sua organização administrativa, esses quadros vão se alternando. Como é que o senhor, de alguma forma, vê isso, para não deixar isso criar uma certa rusga política, no sentido de que estão me perseguindo, demitiram algumas pessoas ligadas ao governo ou algum determinado vereador, enfim, como é que o senhor... Na verdade, Marcos, essa postura que eu tive, cortando algumas gratificações, o alto escalão, vamos dizer, o que pesa mais dentro Correto. do legislativo, o quadro da oposição da prefeita, eles não tinham não eram atendidos como eu era atendido, tipo 2 assessores, tinha uma remuneração legal, porém, o que eu imaginei? Para tentar manter uma paz, falei, olha, eu vou brigar para interferir, para ajudar todos vocês, né? A oposição quase não tinha nada assim, de espaço dentro do governo. A única coisa que eles tinham era os assessores lá na Câmara mesmo, entendeu? Certo. Então, qual que é a ideia? É tentar não perder a confiança de ninguém. Falar, olha, eu vou ajeitar todo mundo, né? Para todos terem um assessor, 2 assessores, eu quero fazer isso. Já passei para o prefeito. Correto. Tinha alguns vereadores que só tinham um assessor. E não é meu papel
fazer isso dentro da Câmara. Eu quero atender todo mundo de forma igual. Igualitária. Entendeu? Porque eu entendo que cada um tem o seu lado político e eu preciso respeitar isso. Correto. Da mesma forma que a prefeita tem uns parceiros lá dentro, e é visível da minha parte o seguinte: tenho nada contra, não. Né? Por mim, eu mantinha tudo lá. Mas nós estamos de recesso. Correto. E o gringo está pegando uma casa que, infelizmente, eu tenho que entender o que eu tenho para pagar, o que eu tenho de compromisso, o que eu tenho que honrar, o que eu não tenho. Então, eu não tive outra alternativa a não ser cortar os grandes escalão. Nós estamos em recesso. Vamos voltar dia 15 de fevereiro. Deixei alguns trabalhando comigo, porque a Câmara vai passar por algumas transformações, acessibilidade para cadeirante, a gente vai contratar um cadeirante também para recepcionar as pessoas. Nós vamos precisar dar visibilidade às pessoas que mais precisam. Correto. Então, o sentimento nosso é esse, dar condições mínimas para que todos possam ser muito bem recebidos. E a gente tem feito um estudo para poder fazer o melhor caminho e atender todo mundo de forma igual. Tem muito assessor me ligando: ô, gringo, estão cortando meus... Calma, nós estamos todos de excesso. Né? A gente vai... A rescisão de contratos eles vão receber dia 20, possivelmente lá no início do trabalho eles já vão ser recontratados novamente. Correto. E a gente vai poder agradar todos, assim eu espero, né? Agradar todos da melhor forma possível, com muito carinho e respeito acima de tudo. Vereador, uma outra pergunta é: quais serão as principais mudanças que o senhor vai promover no quadro do Poder Legislativo? Né? Vai haver mudanças estruturais no quadro de funcionários, de organização, enfim. E aqui eu gostaria de fazer só uma ressalva, né, com relação à questão, por exemplo, das sessões itinerantes, que eu me lembro que uma época a Câmara tinha esse trabalho de ir até as comunidades mais longínquas, né, levando o trabalho do vereador, como que funciona uma casa de leis, né, o que significa um projeto de lei, uma emenda, uma indicação, um requerimento, enfim, o que está na pauta do vereador gringo agora, presidente da Câmara? É exatamente essa questão, Marcos, de levar a Câmara para próximo das pessoas. Correto. A ideia nossa é fazer essas sessões itinerantes, sim, né? Temos uma previsão já a partir de abril, que já comemora o Dia do Índio, né? A gente vai fazer uma ação bem bacana, até porque, querendo ou não, a minha vinda no Legislativo, primeiro indígena, para nós é um momento histórico e a gente precisa valorizar isso. Não é porque eu sou indígena, vamos começar por lá, mas é um marco histórico, a gente precisa, né, bíblico, né? Toda a tua vitória, né, aprenda a comemorar. Então, assim, mesmo estando nessa responsabilidade, a gente precisa levar o papel do Legislativo. Se as pessoas não vão à Câmara, a Câmara precisa ir até as pessoas. Quero parabenizar a prefeita, né, pela essa iniciativa. Ela fez também a prefeitura, o campo, né? Isso, a prefeitura no campo. Isso, a prefeitura no campo. Uma coisa muito bacana, as pessoas gostaram bastante. E, como dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo que deu bom, então você também tem a possibilidade de fazer as coisas acontecer. Com certeza. A relação com o Poder Executivo, como é que está? A relação do vereador gringo com a prefeita Wanda? Marcos, eu quase não parei ainda esses tempos agora, né? Porque a preocupação nossa é entender a máquina, é entender o que está acontecendo na Câmara, o que nós temos de problema para resolver, e essa parte ainda, né? Como é recesso, a prefeita está fora do município. Tem algumas conversações com ela, sim, né? Eu não pretendo ser uma oposição da prefeita, ela sabe muito bem disso. O diálogo é sempre uma forma de você poder encontrar caminhos. Se nós não dialogar, a gente não encontra soluções de problema, né? E o gringo, você pode ter certeza que ele não veio para atrapalhar, ele veio para somar, para contribuir com o desenvolvimento do município. Eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar brigando ao invés de nós construirmos, né? Então o gringo ele é sujeito ao diálogo, a melhor forma de nós podermos trabalhar, né? Desde que haja essa paciência. Eu gosto muito de falar, temos que ter paciência. Tudo que você faz com paciência, mas com dedicação, meu amigo, as coisas fluem sem sombra de dúvida. O deputado Gerson Claro, que foi eleito lá em 2018 deputado estadual, né, o primeiro deputado eleito do município de Sidrolândia, e ali naquele momento algumas pessoas aí do meio político até pré-julgavam de que ele foi eleito em decorrência da expressiva votação que teve na época o deputado candidato Capitão Contar, que teve mais de 80 mil votos, estava ali naquela coligação, e aquela coligação, salva a memória, elegeu aí 7 deputados, se não me engano. E o deputado Gerson Claro, naquela condição, fez aí mais de 17 mil votos e se elegeu deputado. E agora se consolida, né?
se consolida porque foi reeleito o mais votado dentro do Partido Progressista e tem estreita relação política com a sua base política aqui em Cidrolândia, o senhor que sempre esteve junto com o deputado Gerson Claro. Já teve uma conversa depois de eleito? Não? Como é que está essa relação, vereador? Eu tive várias conversas com o deputado, né? Várias não, mais precisamente 2, né? Depois da eleição minha na presidência. Fiquei bastante chateado com o deputado, eu friso isso novamente, porque eu mandei uns áudios meio pesados para ele. No momento de você estar, no momento de euforia, você fica né, numa situação que talvez assim as decisões, o que a gente fala lá atrás, a gente fica meio, né, certo, fica refém, né? Fica refém. O deputado, ele é um cara que eu sempre respeitei e continuo respeitando. Eu acho que o deputado Gerson é um baita companheiro, né? Não é à toa que ele dobrou o número de votos e voltou para a Assembleia. Tem um potencial também até para ser o presidente da Assembleia. Correto. Eu fiquei um pouquinho chateado com o deputado, até porque o que eu mais esperava depois da eleição minha para presidente era uma ligação do deputado, né? Talvez. Ô, gringo, parabéns. Pô, gringo, não te ajudei, mas, porra, pelo menos tá aqui uma assessoria para você trabalhar, se você precisar, tem uma equipe de advogados. Eu esperava isso do deputado, né? Um suporte. Mas, logicamente, depois a gente faz uma reflexão, né, de tudo que aconteceu. A gente entende que eu também sou da mesma sigla partidária que a prefeita e também o deputado e também entendo que o nome não era nem um gringo ali. Entendeu? Perfeito. Mas eu sempre fui um companheiro, independente do que aconteceu aqui, não te ajudei, mas tá aqui. Precisou. O meu sentimento era isso. Né? É um amigo, né? Vocês têm uma relação de amizade, né? E fui lá, conversei com ele, falei, deputado, estou chateado com o senhor. Correto. Por conta disso, eu esperava mais do senhor. No momento que eu passo que eu estava querendo me pular de um viaduto, desesperado, de saber o que fazer. Cadê? Nada. Então, assim, com a graça de Deus, as coisas foram fluindo. Foi difícil encontrar companheiros que a gente possa dar credibilidade. E querendo ou não, meu amigo, as decisões que a gente toma lá é uma decisão árdua, mas é necessário, porque é o meu CPF que vai pro Tribunal de Contas, entendeu? Então, assim, o que adianta eu atender egos políticos se não vai me defender? Eu preciso de pessoas que vão me defender e defendam as pessoas que eu acredito que... Né? E a política correta, exatamente, né? Então, assim, para a gente mudar, a gente tem que colocar coisas que, não que a gestão passada não tinha, mas eu precisava ter confiança em pessoas que, para me dar uma sustentação. Né? Então, assim, eu acredito que eu estou colocando o melhor time na Câmara hoje, estou valorizando, acima de tudo, também alguns funcionários que são assessores, mas que têm graduação de Direito e também têm OAB. Venha pra cá, some comigo, entendeu? Que já conhece da casa, né? Me ajuda aqui, você pode continuar. Você não tem compromisso comigo para vereador nenhum. Certo. Eu só quero te reconhecer pelo seu esforço. Entendeu? Mas eu sempre estou chamando as pessoas dentro da Câmara para conversar. Falo, olha, gente, esquece política daqui 2 anos. Vamos fazer o melhor que nós podemos fazer, porque é a nossa marca que vai ficar, entendeu? Se você é ligado no fulano, beleza, faz o seu melhor, ganha o respeito de todo mundo aqui. Daqui a pouco o gringo sai daqui e você, pelo seu trabalho, você permanece. Então eu sempre tenho esse pensamento, né? Eu não contrato ninguém pensando em me apoiar na reeleição. Eu sempre deixo lá, se você simpatizar com o meu trabalho, continue, senão você é livre. Pronto. Tranquilo, né? A parte técnica é o que mais importa. É o que eu prezo muito por essa parte técnica. A capacidade, né? Agora, vereador, como é que foi depois de o senhor ter sido eleito presidente da Câmara? Havia uma expectativa no momento da eleição, propriamente dito, onde praticamente chegou no momento em que o senhor foi votar, já tinha ali definido 7 votos favoráveis. Esses 7 votos da oposição já tinham declarado votos no vereador Gringo, e o senhor tinha a opção de votar em si mesmo e se tornar presidente, como assim o fez, e também votar na chapa da base do governo, que aí então comporia aí na presidência um quadro diferente do que aí está, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, enfim. Como é que foi a reação desse grupo que é da base do governo quando o senhor votou na chapa de oposição? Ô Marcos, eu entendo nessa questão hoje, eles compreendem, eu não julgo ninguém com relação, eles podem pensar alguma coisa, gringo, você traiu nós. Não vou tirar esse direito de eles pensar dessa forma. Até porque, como muito bem disse, né, eu não tive do outro lado da base, mesmo estando lá, meu nome nunca foi lembrado.
E quando um pulou para o outro lado e ali ficou órfão, eu falei, é momento, né? E eu fui bem aceito, só que na proposta era a chapa inteira, né? Então, assim, eu não tive medo, mas eu fiquei bastante com um sentimento, assim, de que poderia tudo ser diferente, entendeu? Correto. Tudo poderia ser diferente, tudo poderia ser desencadeado de uma forma diferente, mas, infelizmente, a ocasião era oportuna, né? Sim. Eu falei com o Sandro, falei com o Itamar, né? Eu ainda não falei com o Cleidinaldo ainda, porque... né? Sim. Mas a gente... Vai ter um momento, né? Mas, assim, eu quero tratar todo mundo igual. Não tenho mágoa, né, no meu coração. Eu sempre deixei uma coisa bem clara. O que eu puder fazer para ajudar todo mundo, sem sombra de dúvida, eu vou fazer. Vereador Gringo, até porque a própria prefeita Wanda Camilo se elegeu presidente da Câmara, né, com os votos, abro aspas, da oposição, né? Bom, aliás, Sidrolândia tem esse histórico, né? Rapaz, eu não sou o único, né, Marcos? Então, as pessoas quiserem me julgar, beleza, mas eles têm que olhar para trás também, que a prefeita nossa hoje, de fato, foi eleita pelo voto da oposição. E aquele meu sentimento, poxa, prefeita, por que não foi para cá? Ia ficar melhor para mim, porque eu já ia ser puxado, né? Eu estava na suplência. Então, como ela foi para o outro lado, eu falei, lascou pro Gringo, né? Mas Deus é maravilhoso, deu tudo certo, né? Teve Jean também lá para trás, né? Na época presidente. Então, assim, tem um histórico. Isso não é traição, eu falei, é oportunidade. O Sérgio Bozão, uma vez, deixou de estar prefeito de Sidrolândia porque não aceitou um desafio de nem votar nele mesmo, você acredita? Então, assim, não estou aqui para dizer que eu sou melhor ou pior que o Cunhão. Não, acho que todos os vereadores que tem lá têm um potencial de tocar a Câmara. Toca da forma que você bem quiser. Se corromper, é problema de cada um também. Minha mãe sempre fala, ela é evangélica, né? O caminho da perdição, ele é amplo. Mas aonde você tem que seguir, meu irmão, ele é bem estreito. Então é o caminho que eu procuro sempre trilhar, né? A parte estreita, sempre com responsabilidade, valorizando sempre as pessoas. Eu não tenho dúvida de que a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Presidente, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu quero aqui desejar ao senhor e toda a sua equipe, né, ainda num processo de construção dessa equipe que vai, obviamente, conduzir os trabalhos do Poder Legislativo pelos próximos 2 anos. E são 2 anos, serão 2 anos extremamente importantes e estratégicos, até porque, como o senhor mesmo já colocou aí em suas palavras, antecede o processo eleitoral de 2024. Né? Aliás, eu queria até lhe fazer uma pergunta aqui antes de encerrarmos o nosso bate-papo. Como é que o senhor vê esse cenário político para 2024? Né? Olha, o cenário para 2024 ele vai corresponder muito com relação aos trabalhos, né? Aquele que se destacar, tiver no olhar da sociedade de forma positiva, não tenho dúvida de que muitos vereadores irão se eleger. Tem bastante convite para a gente ir para outros partidos, né? Eu sempre deixo uma coisa clara para o deputado. O que vai me manter dentro do Partido Progressista é a relação que nós teremos durante esses 2 anos. Eu acredito que o Progressista é um partido muito forte hoje em Sidrolândia. Correto. Não tenho medo de disputar lá não, viu, Marcos? Eu acho que o que nós construímos do respeito dentro de Sidrolândia, da história de margem de voto que temos dentro das aldeias, no nosso município, no assentamento, sem sombra de dúvida, nós temos um potencial para disputar a eleição em qualquer partido, mas sempre procurando fazer o nosso melhor. Somos melhor ou pior que ninguém, não. Nós queremos aí fazer a coisa acontecer de forma humana, respeitando sempre. 2024 é um desafio, né, para todos aí que queiram disputar uma eleição. Para mim, o que importa hoje é o presente. Lá em 2024 a gente é incerto, né, mas o que mais... A prefeita Wanda Camilo, até por uma questão lógica, deve ser candidata à reeleição. Como é que o senhor vê um cenário dos principais, abro aspas, possíveis adversários da prefeita Wanda hoje? Olha, tem os adversários dela, infelizmente nós temos que ser claros com relação a isso. O Daltro, ele é uma figura histórica no município, teve suas contas impedidas lá atrás. Tem o próprio Enelvo mesmo, ele é uma pessoa que, né, querendo ou não, a gente tem que respeitar eles também, porque tem uma história, foi 2 mandatos, tem o Daltro. Então eles também têm um time, né, para ser respeitado. Eu acho que hoje a prefeita, em tese, ela teria que estar com a faca e o queijo na mão.
né? A vice-prefeita é a esposa do ex-prefeito do Alto Fios, né? Então, assim, eu não sei qual que foi a situação que se pegou. Hoje poderia ser totalmente diferente. Uma mulher que poderia ir para uma reeleição, ter 80% de aceitação dos votos da população de Ceilândia, mas eu não consigo fazer uma avaliação assim exata para vocês. Mas eu, na minha ótica, a Wandinha tem feito um trabalho assim que muitos dos que estavam na gestão anterior não conseguiam fazer, porque o trabalho é pautado em visita, está presente. Então, assim, eu tiro o chapéu para a Wanda, sem sombra de dúvida. Ela é uma parceira nossa também de sigla partidária, eu continuo respeitando ela sempre. Uma última pergunta, com relação à questão do hospital. O senhor disse em off que nesse mandato como presidente o senhor também cumpriria um papel, abro aspas, de apaziguador, né, ou de conciliador entre o Poder Executivo e a diretoria do hospital, até porque o senhor tem aí uma certa disposição de economizar alguns recursos e esses recursos serem repassados para algumas instituições, entre elas a Sociedade Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa. Exatamente, Cidrolândia é o que nós precisamos mais. Talvez, Marco, eu sempre falo, eu como funcionário da saúde, às vezes não é que o médico não vai atender ninguém hoje. Vai ter dias que ele não vai atender quase ninguém, porque, né, mas o médico tem que estar lá. Perfeito. Né? Se nós puder evitar as cirurgias que vão para Campo Grande, ou um parto que vai para Campo Grande, maravilha, é menos gasto de uma ambulância estar indo para lá, colocando pessoas de risco, né? Isso. Então, assim, qual que é a finalidade? Até esse tempo atrás eu conversei com a prefeita. Prefeito, é possível aumentar o repasse do hospital? Da suplementação, É necessário, né? Porque eu acredito que o município de Dois Irmãos, de Maracaju, o repasse que o município faz para o hospital é de 1,1 milhão mês. E eles fazem muito atendimento legal lá, né? Eu falei para o prefeito, o seu câncer é o hospital hoje, né? O problema, na verdade, talvez não seja o hospital, mas é o presidente do hospital. Então, se a senhora conseguir fazer um trabalho de apaziguar, acabou o problema que a senhora tem político, né? Então, se a senhora der condições, eu estou fazendo a minha parte. Se você não está dando conta, já não é problema meu. Sim. Eu estou destinando dinheiro, se a prefeitura está dando recursos para lá, ô Jacó, se vira, o recurso tem, porque você não está dando conta. Esse vai ser meu papel, desde que não falta recurso, né? Nosso papel vai ser sempre intermediar. A Câmara pode sim fazer? Pode, como nas gestões passadas nós fizemos. Cobramos o Jean, cobramos o Carlos Henrique, eles destinaram recursos para comprar ambulância, para fazer alguma manutenção legal lá. Maravilha, o papel nosso é esse, né? De ajudar a destinar recursos aonde mais precisa. E eu não tenho dúvida de que o problema que o hospital enfrenta hoje, e a prefeitura também, é uma questão de entendimento, de um diálogo. Ver o que é melhor. Dá para fazer? Dá. O juiz da comarca de Ceilândia intermediou a primeira conversa que nós tínhamos e dado ideia. Falou, se uma parte não quer conversar, a outra parte, então coloca o juiz no meio. Sim. Entendeu? Fazer eles cumprirem o compromisso. Fernando Moreira Freitas. Exatamente. Então ele fez esse caminho, deu certo. Por um período, né? Período, né? Agora eu não sei o que aconteceu novamente. Então, assim, é um tiroteio de fogo cruzado que nós estamos no meio. E quem paga a conta? É o povo. Então, assim, infelizmente, é uma situação que precisa do diálogo, precisa do entendimento, precisa de paciência, né? O senhor vai pautar isso nas suas ações? Não? Pretendo, porque, querendo ou não, vai recair sobre nós lá na frente. Tudo que tiver de problema é culpa nossa também. Nós fazemos parte do legislativo, fazemos parte da política do município. Então, querendo ou não, a sociedade cobra da gente também. E nós precisamos dar resposta a eles, né? Então, sem sombra de dúvida, nosso trabalho vai ser focado também no hospital, não podemos deixar. As escolas que estão aí com os projetos aprovados da gestão passada, a gente vai pedir para acelerar as obras, porque as crianças precisam ser muito bem atendidas, né? Cidrolândia tem potencial para isso. Então, só falta o quê? A gente cobrar mais, recurso tem, e fazer eles tirar o pé do chão. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Desejo ao senhor e toda a sua equipe um ano de 2023 repleto aí de boas ações, que o senhor consiga colocar ou tirar do papel tudo aquilo que o senhor imagina na condição de vereador, né, e agora presidente do Poder Legislativo. Desejamos sucesso ao senhor e que, obviamente, Deus ilumine as suas decisões, assim também como ilumine as decisões da prefeita Wanda Camilo, que são hoje as duas principais forças políticas, autoridades políticas do município de Cidrolândia. Diga-se de passagem, um município pujante, segundo produtor de grãos do estado de Mato Grosso do Sul,
sétimo em população, enfim, uma economia extremamente importante para o Estado. Parabéns mais uma vez pela vitória, né, na presidência da Câmara e desejamos sucesso ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado, Marcos. Aqui encerro também as minhas falas, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Sem sombra de dúvida, né, o que a gente puder fazer desses bate-papos para levar as melhores informações para toda a população de Cirolândia, estarei sempre à disposição naquilo que o senhor precisar.